Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ter uma aula especial sobre as emoções. Será que tem um jeito de fortalecer as nossas emoções? Para a gente poder ter relacionamentos mais saudáveis, principalmente conosco? Tem um jeito. Assim como você, quando decide que quer melhorar a sua performance física, você sabe que tem que ir para a academia. Mas e aí, o que fazer na academia? Como favorecer o meu desempenho na academia trabalhando esse músculo? Não adianta ficar lá 3 horas, pegando muito peso. Isso pode, inclusive, até te causar alguma lesão, não é mesmo? Pois é, você precisa de um treinador, você precisa de um personal. E aí o personal vai lá, vai facilitar a sua vida. Vai dizer assim, ó, você não precisa ficar tanto tempo assim, não precisa pegar tanto peso, mas você vai trabalhar da forma certa. Que aí nós vamos impulsionar o crescimento, a resistência e a definição desse músculo. Pois é, por isso que você está aqui. Porque eu hoje vou facilitar a sua vida, vou te ajudar a entender suas emoções, assim você vai também fortalecê-las. Fique aqui comigo, eu sou Nástia Lacerda, especialista em comportamento. Vale lembrar que nós temos o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro, todos nós. Lado direito estão as emoções, lado esquerdo está a razão. Quais são as emoções que estão lá nesse lado direito? Tristeza, raiva, nojo, medo e alegria. São 5 universais. Você já assistiu o filme Divertidamente? Pois é, um desenho e lá mostra bem o que acontece com as emoções. Bem interessante, inclusive. E nós temos o lado esquerdo e lá estão as funções analíticas, as funções de raciocínio. É lá que a gente usa a lógica. E lá também ele é responsável pelas nossas funções físicas. E que mais? Para que serve esse lado direito? A nossa intuição está lá, a nossa percepção e a nossa criatividade tão fundamental para o nosso desenvolvimento nos relacionamentos. Você já deve ter ouvido falar assim, nossa, mas eu, principalmente entre os jovens, tá, gente? Conheci um rapaz, mas ele é muito emocionado. Ah, essa menina é muito emocionada. O que será que quer dizer isso? Quer dizer que tá lidando mal com as emoções. Ninguém é muito emocionado, ninguém é muito... Não estou conseguindo dosar, né? Não estou conseguindo ainda ter um raciocínio sobre as minhas emoções. Talvez é porque a gente não está conseguindo entender essas emoções. Por isso que eu separei aqui por tópicos para a nossa aula ficar mais compreensível e a minha função aqui é te facilitar a vida e não complicar. Então a gente vai começar pelo primeiro. Você precisa deixar as emoções virem, não adianta tentar abafar. Tá com medo? Eu preciso deixar esse medo aflorar. Ah, eu vou disfarçar, eu vou mascarar o meu medo, eu vou fugir dele. Ah, eu tô com raiva, vou engolir a seco, deixa pra lá, não vou falar nada, mas estragou o meu dia. Às vezes azedou meu humor. E eu nem sequer entendi por que realmente eu fiquei com aquela emoção que me incomodou tanto, como a raiva. Insegura, tô me sentindo muito insegura. Vem da emoção medo, né? O medo nos promove muita insegurança. Eu preciso deixar ela vir. Eu preciso, na verdade, não tentar disfarçar. Ao contrário, deixar emergir. Vir lá de baixo, né? Lá das profundezas desse nosso oceano aí. Nós somos um grande oceano. Nós temos uma psique dividida em consciente, inconsciente, subconsciente. Então eu preciso deixar que isso venha para que eu possa entender e compreender, saber lidar depois. Deixa eu te explicar, por exemplo, o medo. Olha, eu tô sentindo muito temor em fazer algo novo, me sinto incomodada, mas eu não sei o que eu faço com isso, e fico travada, fico paralisada. Enquanto eu não deixar esse medo vir, entender que ele é medo, não dar um nome para isso, não compreender de onde é que está vindo esse medo, qual que é a origem, qual que é a raiz. Porque, na verdade, gente, o medo em específico, se eu for tentar entender, se eu for agora pensar, de onde que vem o nosso medo, da humanidade? Olha, o medo vem lá de Adão e de Eva, né? Desde o pecado. Se eu começar a pensar negativamente, eu vou sentir medo de tudo e vou me sentir muito inseguro. Então, mas nesse momento, vamos ficar na situação. O que é essa situação? O que está acontecendo que está me causando essa emoção de medo? Eu sei que é medo agora, o que eu estou sentindo. Medo de falhar, medo de errar. Por que eu estou me sentindo assim? Tantas outras doenças que se encaixam ainda na saúde emocional.
Então, se você tirar um tempinho para pensar sobre as emoções, você vai ser diferente da maioria e você vai estar indo de encontro à sua saúde emocional. Então, esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, depois que você entendeu de onde veio, quem causou, aí você precisa parar e pensar qual é a minha parte nisso tudo. Vou te dar um exemplo também para ficar bem claro. Vamos imaginar que você esteja com uma tristeza no seu coração muito grande. E aí você deixou a tristeza vir, você viu que é tristeza mesmo. E aí você entende que foi causado por uma pessoa. Um amigo seu te traiu, falou mal de você pelas costas. E você confiou nessa pessoa. E é por isso que você está triste. Você se permitiu sentir a tristeza, por isso que você conseguiu entender que era tristeza. Por isso que você conseguiu compreender quem é que causou em você. Nesse tópico, você não pode ficar na posição de vítima. É isso que faz a gente ser uma pessoa mais forte para lidar nos relacionamentos. Forte, que eu quero dizer, não é aquele que não sofre, gente. Não tem como você não passar por uma decepção como essa que eu tô dando exemplo, de uma tristeza decorrente de uma traição e não sofrer. Não tem como. Não tem como você passar por uma tristeza de um luto que você perdeu alguém que você amava e não sofrer. Isso também é impossível. Forte que eu tô dizendo é aquela que cada dia aprende para lidar melhor com os relacionamentos. É por isso que a gente fortalece as emoções. Não é para nunca mais sofrer, é para aprender, para evoluir emocionalmente e ter mais saúde. Então tá, então imagina que eu passei por essa situação que eu tô dando exemplo aqui, de uma traição de um amigo. Ah, ele que é culpado, ele que fez isso, ele que errou, concordo. Mas qual a minha parte? Aí eu te convido a assumir a responsabilidade, porque afinal de contas é a sua vida. Então a responsabilidade tem muito a ver com você. Nós estamos falando de você, nós não estamos falando do vizinho. Mas eu fui traído, como que eu tenho responsabilidade nisso? Foi ele que fez. Será que eu não estou confiando nas pessoas erradas? Será que eu não estou depositando o que eu tenho de muito bom no outro? Naquele que não merece? E é por isso que eu sofri essa decepção? Então, pessoas que se relacionam melhor consigo mesmas e com os outros, elas têm essa capacidade de sair da posição de vítima, mesmo tendo sido enganadas, mesmo tendo prejuízo, ela consegue sair e entender o que é que eu fiz que eu não posso repetir. Onde é que foi que eu errei? Esse é o segundo tópico importantíssimo e que, na maior parte das vezes, a gente prefere essa condição de vítima porque ela é mais confortável. E aí a gente segue repetindo. Enquanto eu não analisar, não tirar uma lição do que me aconteceu, eu vou continuar repetindo. E vamos seguir nossa aula para o terceiro tópico. Não reclame das suas emoções. A gente já viu que a emoção é fundamental na nossa vida. Você só precisa aprender a lidar com ela. Então, ficar reclamando daquilo que você sente não te leva a lugar nenhum. Aliás, se tiver uma característica no ser humano que atrapalha qualquer relacionamento, é reclamar. Ah, mas eu tô com nojo. Ah, mas eu tô pegando só as principais. Tô triste. Ah, eu tô com medo. Ninguém vai resolver seu problema. Não adianta reclamar. Ouça a sua emoção, saia do seu papel, veja o que você pode melhorar e não reclame. Não fique reclamando e profetizando palavras ruins e negativas para sua vida, porque além disso, te travar, te paralisar, fazer com que você se diminua diante da dificuldade através da reclamação, isso tem poder na nossa vida. Quando a gente reclama da nossa emoção, a gente está reclamando da gente. Parece que não, mas é. Fico reclamando para os outros. Fico reclamando da vida. Ó céus, ó vida, por que fizeram isso? Não é o universo contra você. As emoções não estão contra você também, não. Deus não faz nada contra o homem. Ao contrário, Ele criou tudo tão perfeito. Tão perfeito que nós temos inteligência suficiente
para entender que quem vai ter que cuidar disso sou eu. Então, por que é que eu tô levando para todo mundo? Você sabe disso, você tem certeza que não gosta de ficar perto de pessoas que reclamam. Porque ninguém gosta. Faz mal para você, faz mal para sua família, faz mal no seu trabalho. Não engula a sua emoção, trabalhe a sua emoção. Mas eu tô te dizendo que você tem que trabalhar dentro de você, não é no externo. Não é levar isso para os outros. Porque, gente, é secar gelo. Além disso, ainda piora, né? Porque você fica secando o gelo, daqui a pouco você tem que torcer esse paninho e vai, só te dá trabalho. Reclamar é uma função inútil na nossa vida. Então, quando algo acontecer, se estiver com uma emoção ruim, se você tiver que abrir o seu coração, chame o seu melhor amigo. Aí você conta pra ele o que tá acontecendo. Aí se você quiser, você chora as pitangas com ele. Mas o seu melhor amigo tem que ser Jesus. Porque, primeiro que ele já entendeu todas as emoções, porque foi ele que fez, né? Foi ele que colocou em você. Ele, antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Ele não vai te julgar. Ele não vai espalhar a notícia pros outros. Ele não vai sair falando de casa em casa que você tá com nojo, que você tá triste, que você tá com medo, que você tá insegura. Não vai fazer nada disso. Porque Jesus não julga. Eu tenho a plena certeza que quando você começar a contar das suas emoções, o que tá te causando, o que fizeram com você, a lição que você tirou, o que você quer fazer agora, você já se acalmou e você já fortaleceu a sua emoção. E aí o seu melhor amigo ainda vai trabalhar naquela emoção. Porque lembre-se disso. Jesus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Não vai. Ele vai lá depois que você já fez bastante. Por isso que eu coloquei isso como terceiro ponto. Não reclame. Exceto para o seu melhor amigo. Porque ele já sabe de tudo. A única central de reclamação que a gente tem que ter é com Jesus. Aí sim, você vai para o lugar certo. Esse foi o terceiro ponto e agora vamos para o quarto, mas não menos importante. Sabe quando tem uma coisa que se repete na nossa vida? Que você percebe que constantemente você está com aquela emoção? E isso acontece muito com a raiva. Quando você se depara, você tá mal-humorado, você tá irritado, você tá agressivo, você tá chutando as pessoas sem perceber, você tá sendo uma pessoa inconveniente. E justamente com aqueles que você mais gosta, tá? Justamente na família, isso acontece muito com a gente. A gente é grosseiro, a gente é insensível, a gente é violento com o esposo, com os filhos, com o pai, com a mãe. A gente age com essa falta de empatia, de paz para falar, né? A gente não fala pacificamente. E por quê? Porque você ficou com raiva. Então eu tenho que saber, lembra o primeiro passo, tem que saber o que é emoção. É raiva. Eu estou agindo assim porque eu senti raiva. De quem? Lá no primeiro passo, primeiro tópico. Quem causou? Quando você faz isso, você trouxe a luz, lembra? Você trouxe lá das profundezas. E agora você está vendo claramente o que está acontecendo. Você está abrindo a página de um livro e está começando a ler. Aí você às vezes percebe que são pequenas coisas que estão te irritando. Bobagens. Não é o seu propósito de vida. Não é o seu propósito de vida que te irrita. Pelo contrário, são coisas minúsculas. É um traço seu de perfeccionismo. Eu falo, gente, da minha vida. Isso já aconteceu muito comigo. Quando eu me casei, pequenas coisas me irritavam que o meu marido fazia, principalmente esquecimentos, porque eu entendia que era a falta de importância que ele dava pra mim. Eu entendia como pessoal. Então eu já te pedi tantas vezes pra baixar a tampa do vaso, pra não deixar a toalha jogada em cima da cama, custa guardar isso? Custa fazer isso que eu te pedi? Então eu pensava, falava, gente, mas que falta de consideração. Porque se fosse eu não faria isso. E depois eu fui descobrir que isso atrapalhava muito o meu relacionamento comigo, porque eu ficava muito irritada. E eu ficava parecendo uma mulher rixosa. Sabe a mulher rixosa da Bíblia? Pois é, aquela que é melhor ficar ao relento do que debaixo do mesmo teto com ela. Essa é a mulher briguenta. É a mulher que fala. Mas principalmente pra mim, porque ser rixosa com o outro significa que eu estou muito ruim comigo também. Eu não tô em paz, eu não tô calma. Me fez muito mal.
E depois eu comecei a perceber que aquilo não era pessoal, não era comigo. Isso era com ele. É ele que não dava a mesma importância que eu dava para aquela casa tão bem arrumada, para aquela toalha sempre no lugar certo. E fui mais a fundo, gente. Eu descobri que meu marido tem déficit de atenção desde a infância e nunca foi tratado, né? Daí, quando nunca é tratado, permanece. Para ele concluir uma ação, ele precisa fazer sentido. Isso acontece com as crianças que têm TDA também, transtorno de déficit de atenção. Acontece muito isso. Se não fizer sentido, se não chamar a atenção, se ela não compreender aquele comando, ela não vai fazer. E para o meu esposo não fazia sentido nenhum as coisas que eu pedia para ele. Ele nunca esqueceu de pagar uma conta, ele nunca esqueceu de buscar um filho na escola, ele nunca esqueceu de me buscar em algum lugar, ele esquecia coisas muito pequenas. E aí, sabe, gente, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer exatamente isso. Aquilo que eu queria que ele fizesse por mim, pela casa, aquelas pequenas coisas. Eu falei, para, gente, isso tá me fazendo mal, tá fazendo mal pra gente, tá fazendo mal pros nossos filhos. Eu vou inverter isso daqui. Eu gosto da toalha no lugar certo. Eu vou colocar. Eu gosto da pasta de dente fechada. Vou fechar. Eu gosto da bancada limpa. Vou limpar. E quando eu comecei a me comunicar com ele de forma mais assertiva, menos violenta, e pedir a colaboração dele de outro modo, sem ser através de uma reclamação, as coisas começaram a funcionar um pouco melhor. Mas funcionou principalmente, não é porque ele se tornou aquele detalhista, perfeccionista da casa, que eu nem quero que ele seja assim, nem acho que é um traço bom que eu tenha. Eu comecei a trabalhar isso em mim também. Por que não pode ficar para depois? Por que a bancada tem que estar sempre extremamente organizada? Afinal de contas, eu tenho uma casa, um lar, ou eu tenho uma vitrine? O que eu tô querendo com isso? A minha casa não é uma loja de móveis. Fez com que eu trabalhasse muito isso dentro de mim também. Mas quando estava me incomodando, eu passei a fazer. E eu percebi que a minha relação mudou muito. E que nunca era desrespeito, nunca foi uma atitude desrespeitosa da parte dele. Então, gente, esse tópico é para vocês compreenderem, assim como eu compreendi, porque essa é a minha função aqui. Eu tô aqui para passar a minha experiência, apesar de ter algumas especialidades aí em relacionamento humano, de ter doutorado na área de família, a minha experiência, essa parte empírica, é muito forte em mim. É tão forte, eu fui estudar tanto para ter um relacionamento bom com meu esposo, com os meus filhos, eu me dediquei tanto a isso, que chegou um momento que eu percebi que isso precisava ser passado adiante. Eu aprofundei tanto querendo ser uma pessoa melhor para os meus filhos, querendo ter uma educação não violenta com eles, querendo ser mais sensível, querendo ser uma esposa ditosa da Bíblia, aquela mulher virtuosa, que isso passou a transbordar. E é por isso que eu tô aqui, que tá chegando até você. O último tópico é dê importância para aquilo que importa. Se forem coisas pequenas, se forem picuinhas que você fica arrumando, que não for o seu propósito de vida, mas que estiver te incomodando, que estiver trazendo uma emoção ruim, vai lá e faz. Não fica cobrando, não fica insistindo. Não seja aquela pessoa que olha o leite derramado e reclama, e briga com a vaca, e bate na vaca. Seja aquela pessoa que olha o balde no chão e levanta o balde, prende direito o pé da vaca, tira outro leite. Trabalha isso em você. Esse é o diferencial das pessoas que são mais fortes emocionalmente. Me entenda, forte não é que não vai sofrer, não é que não vai passar por as suas lutas, mas vai saber lidar muito melhor. E vai ter relacionamentos muito mais saudáveis. A sua saúde mental é outra. Depois que você pega esse lado direito e estuda ele, e olha tudo que tem lá, tudo que ele tem de bom. As emoções são boas, gente. Até mesmo a tristeza. Às vezes a gente fica triste num momento da vida porque fez tanta curva, mas toda curva quer te mostrar alguma coisa. Depois da curva sempre tem algo que você não viu ainda. E talvez você vai agradecer
aquela curva que você teve que fazer. Se não fosse aquela curva, você tinha sofrido um baita de um acidente. Você podia estar de cara com a montanha, porque você vinha tão acelerado, que daí Deus falou assim, ó, vou te colocar uma curva aqui acentuada, você vai ter que fazer. Aí lá na frente você vai entender, poxa, foi por isso que eu cheguei onde eu queria. Foi por isso que eu finalizei meu trajeto. Então, olha, seja essa pessoa aí que valoriza as emoções, que valoriza até mesmo a tristeza. Porque quem não conhece a tristeza, quem nunca provou um pedacinho de tristeza? Todo mundo. Mas quem não prova esse pedaço de verdade, quem não deixa ela vir na boca e sente o gosto dessa tristeza, nunca vai se deliciar com a alegria, com a felicidade e com a paz. Essa é a minha mensagem para você e essa é a nossa aula. Espero que você tenha aprendido, espero que você continue aqui, porque eu gosto de ter você aqui, eu gosto de sentir você. E por favor, deixa seu comentário aqui, convida outras pessoas para vir para mais aulas. Não deixa esse conhecimento só com você. Faz isso transbordar também. Tenho certeza que você tem tanta gente que você pode chamar para vir aqui participar conosco. E eu tenho tanta gente que precisa ouvir isso. Eu vou chamar os meus. Chama os seus aí também. Um grande abraço e até a próxima aula.